família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, mais um vídeo aí nessa quarta-feira. Eu ontem que falei que hoje seria terça-feira, né? Repetir esta porcaria desse erro o vídeo inteiro. Não, nesta quarta-feira, agora madrugada de quinta, porque já está passando de meia-noite quando eu estou gravando aqui esse vídeo para vocês, para a gente falar dessa porcaria desse jogo de hoje aí do Vasco contra o Independiente Medellín da Colômbia, né? Ou na verdade, Independiente Medellín Vasco, porque o jogo foi lá, e para a gente trocar uma ideia sobre essa partida aqui. Mas antes, se quiser deixar o like, o joinha, se inscrever no canal, tá? E ativar o sininho de notificações. E também, se puder compartilhar esse vídeo aí para o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar, eu agradeço a vocês, já que, porra, que a porcaria do nosso time, cara, não dá alegria, a porcaria do nosso time só faz fazer raiva na gente, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Levanta a mão pro céu pelo empate, porque foi o menos pior que aconteceu hoje, tá? O menor dos males, tá? O empate de hoje, o Claudio Spinelli fez aquele gol no final, que foi ali, que porra, que caralho, que foi uma vitória pro Vasco hoje devido à partida da maneira que foi. Porque, cara, é complicado demais, cara. Antes de mais nada, só falar aqui, tivemos jogos hoje no Campeonato Brasileiro, ainda pela 19ª rodada, né? Eu tinha falado, né? Eu não sabia porque jogou ontem Bahia e Atlético Mineiro, ou Atlético Mineiro e Bahia, se eu não me engano, né? O jogo foi em Minas, foi 1-1 e foi pela 19ª rodada também, né? E hoje tivemos aí a continuação da 19ª rodada. O Palmeiras ganhou do Curitiba, lá no Paraná, por 3-1. Tivemos também aqui, ó, o São Paulo perdendo para o Atlético Paranaense dentro de casa, dentro do Morumbi. A situação do São Paulo também não está nada boa, cheio de escândalos aí dentro da diretoria. O Casares lá enrolado com um monte de escândalo, todo dia pipoca alguma coisa. Tá igual o Vasco também, só não tá dentro de... Só o Vasco, cara, que é impressionante que dentro de campo sente os problemas, né? O Internacional perdeu do Cruzeiro lá no Rio Grande do Sul por 2-1, tá? Não teve assistência do Gabriel Peck, jogou hoje, estreou hoje. As assistências foram do Fagner para os 2 gols. E o Urubu que ganhou da Chapecoense lá na Arena Condá. Só o Vasco que não ganha da Chapecoense, né, cara? Só o Vasco que não consegue ganhar da Chapecoense. O Urubu meteu 4-0, se não me engano, aí o Queixudo fez gol e o caramba 4 hoje, como não poderia deixar de ser. E o outro brasileiro que jogou hoje na Copa Sul-Americana foi o Bragantino, que empatou com o Sporting Cristal do Peru, lá na casa dos caras também, por 0-0, tá? Mas o empate, o Bragantino teve inclusive aí um jogador expulso na partida de hoje. Só que, cara, o Bragantino empatar com o Sporting Cristal, né? Vamos guardar as devidas proporções, que o Sporting Cristal é até um time que figura aí nas competições sul-americanas. Você está sempre vendo o Sporting Cristal aí também, né? A mesma coisa o Santos, que ganhou daquele time venezuelano lá na casa dos caras por 4-1. Porra, e se você for comparar, cara, e foi o que eu falei hoje no vídeo mais cedo, tá? Foi o que eu falei hoje no vídeo de mais cedo. Se você pegar o Santos hoje, a situação do Santos, a situação da diretoria do Santos, a gestão do Santos, com jogadores aí como o Zé Rafael, que pode rescindir o contrato aí via justiça, aí sair de graça e ir para outro clube, e o Santos não ganhar nada em cima dele. E tem um outro jogador também do Santos nas mesmas condições aí do Zé Rafael, né? Cara, e o Santos, mesmo assim, consegue ganhar de 4-1 na Sul-Americana e consegue praticamente sacramentar, cara, a porra da classificação para a oitava de final da Sul-Americana. O Vasco passando por problemas políticos, por problemas de SAF, problema judiciário e a porra toda.
O Vasco não tem um mínimo de competência dentro de campo, sendo que os salários estão em dia, tá todo mundo recebendo em dia, tá todo mundo recebendo tudo direitinho na carteira. Cara, o que tá faltando mais pra essa galera, cara? O Santos tá com 3 meses de salário atrasado aí, cara, com direito de imagem, a porra toda. E os jogadores do Vasco lá, tudo em dia, por mais que esteja ruim as coisas, por mais que o Vasco esteja numa recuperação judicial, passando por problemas políticos, de justiça, negócio de venda da SAF, e oposição que chega e vai lá e atrapalha e perturba, mesmo com tudo isso. Os pagamentos estão em dia, tá tudo em dia, tá tudo tranquilo. Esses caras têm toda a mordomia do mundo. Jogador ganhando aí na casa de 1 milhão quase, praticamente. Igual esse Nelson de Osso aí, que parece que essa merda dessa novela desenrolou. Eu espero que esse cara venha pra jogar bola, cara. Que puta que pariu, foi um parto. Foi um parto, cara, pra esse cara vir. Parece que antes do final da semana aí, ele vai pintar em São Januário. Jogou hoje uma partida lá em amistosa lá, não sei, o time dele lá, o Real Betis, jogou uma partida amistosa. Inclusive, ele jogou no ataque, parece que ele joga no ataque também. Então, se ele vier pro Vasco, é para ele jogar aqui no ataque também, porque o Vasco não tem atacante, cara. O Vasco não tem atacante. O Vasco, ele tem a posse de bola, ele constrói, ele vai para cima, ele cria as oportunidades, faz porra, caralho, e não consegue converter as porra das jogadas em gol, cara. O Vasco não consegue finalizar. Aí o Pedro Emanuel falou assim, porra, se o Vasco tivesse feito, se nós tivéssemos saído na frente no placar, talvez o resultado seria diferente, dava para ganhar. Porra, mas é claro, cara, mas o Vasco não tem competência, cara. Não tem competência, o Vasco não tem competência para concluir a porra das jogadas. É impressionante, cara. O Brenner é uma negação, cara. Deus que me perdoe, o gol de empate do Vasco, nem para ele se antecipar o zagueiro do Independente Medellín para botar para dentro, ele serviu, cara. O cara tem que fazer contra. O zagueiro do Independente Medellín teve que fazer contra, cara. O cara deu um azar do caralho, que ele podia ter cortado aquela bola pra cima, pra linha de fundo, mas ele meteu pra dentro do gol. Porque o Brenner, ele não tem a capacidade de se antecipar a porra do zagueiro adversário pra concluir, igual o Spinelli fez no segundo gol, cara. Ele não tem. Ele não sabe se antecipar. É um atacante morto. É um atacante sem sangue. É um atacante apático, cara, dentro de campo. E eu não sei porque que esse português continua insistindo na escalação do Brenner, porque, e outros técnicos também, porra, insistiam em escalar. Outro também, que caralho, que já deu. É o Marino Inestrosa. Tá nítido que ele não quer continuar no Vasco. Tá nítido que ele tá infeliz, ele quer voltar pra Colômbia. Porra, empresta essa praga, cara, e ganha um dinheiro em cima dele lá, pelo menos recupera um pouco do prejuízo. Entendeu? O cara não quer continuar, cara. Entra, não faz nada. Não mostra porque tá ali. Não muda a porra do jogo. Porra, Carlos Cuesta, o segundo gol dos caras. Por mais que a transmissão dissesse que a bola foi na direção do gol, mas aí seu gol é uma grande distância, cara. Se ele não bota a porra do pé na bola, talvez não seria gol. Talvez o Léo Jardim tivesse feito a defesa. Tinha um jogador ali, se eu não me engano, era o Cuiabano, estava naquele canto ali que a bola ia. Talvez ele tirasse, ele cortasse a bola. Poderia acontecer várias coisas, cara. Agora não, o jumento me bota a porra do pé no caminho e desvia a trajetória da bola. Engana o Léo Jardim. Porra, eu acho engraçado, cara, que é impressionante, cara. Tem jogador que não consegue fazer uma inversão de jogada. Tá? Eu vi o Cuiabano, apesar dele ter feito as duas jogadas, as duas assistências por 2 gols do Vasco, o Cuiabano, por exemplo, é um cara que voltou mal pra caralho, é um cara que tá pesado, que tá acima do peso, de novo, é um cara que ganha peso fácil, ele não pode ficar parado um mês, porque ele ganha peso mole, 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 e pra recuperar é uma merda, demora, tá? Ele não consegue fazer uma inversão de bola, cara. Ele fez uma inversão no primeiro tempo que a bola foi lá na linha de fundo, cara.
Era pro Puma e a bola foi direto para a linha de fundo. Sabe? O Puma também, outra negação. Não dá, a defesa do Vasco fica desguarnecida naquele lado direito ali. Os 2 gols do Independente Medellín foram daquele lado, foram do lado do Puma, com tal do Montanho, moleque de 19 anos, cara, acabou com o Vasco. Tal do John Montanho. Acabou com o Vasco, deixou a defesa do Vasco maluquinha, cara. Fez os 2 gols da partida. Cara, destruiu o Vasco. Cara, toda vez que pegava a bola na esquerda, cara, pintava os caralho, cara, com a defesa do Vasco. É impressionante, cara. E o Puma perdido. Não dá para você aguentar o Puma na lateral direita. Não dá para você aguentar o Nuno Moreira no meio campo, apesar também do Rojas ter entrado mal pra cacete, tá? Não foi bem, não entrou bem também, tá? Mas, porra, você aguentar o Nuno Moreira de armador, cara, que não é dele, já não é dele, tá? Ele já não tá bem jogando na posição dele há muito tempo. O Nuno Moreira caiu de rendimento esse ano, tá? E você colocar ele de meio armador aí que fudeu mais ainda. E o comentarista lá da ESPN, que eu esqueci, o ex-jogador lá, agora eu não vou lembrar o nome dele não, cara, mas enfim, ele falou que o Nuno Moreira estava jogando praticamente com um segundo atacante, e ele falou que ele tinha que jogar mais próximo ali do Thiago Mendes, né? Acho que é o Elias, né? O ex-jogador Elias, é o comentarista da ESPN. Enfim, cara, e porra, apático, cara. Aí tudo bem, aí o Nuno Moreira saiu morto do Brenner, entrou o Spinelli, entrou o Rojas, tá? Aí, de repente, ele me tira o Andrés Gomes, que era a única válvula de escape que o Vasco tinha, me coloca o Ramon Rick, só que, cara, pra falar a verdade, deu certo. Ah, lembrei, entrou também o Enestrosa no lugar do Adson, que também não jogou nada. O Adson não jogou praticamente nada, tá? Voltou muito mal da parada da Copa do Mundo, o Adson, vai ter que recuperar o futebol dele de novo, que ele terminou bem, cara. Antes da parada, o Adson estava bem. Voltou muito mal, muito abaixo, tá? Aí Enestrosa entra no lugar dele e com a entrada do Ramon Rick, o garoto da base, que entrou bem, que jogou bem, tá? Mais uma vez esse garoto jogou bem, tá merecendo oportunidade nesse time, tá? Pelas barangas que tem nesse time titular do Vasco, esse garoto tá merecendo oportunidade. Ele botou o Ramon Rick do lado direito e colocou o Enestrosa lá do lado esquerdo. Melhorou um pouco o time, tanto é que o Vasco conseguiu empatar o jogo e poderia até virar para 3-2. Só que a incompetência do Vasco é muito grande, cara. Eu acho impressionante que para fazer trancinha na porra do cabelo, igual o Carlos Cuesta faz, fica 5 horas no salão, 6 horas no salão. O cara, para tatuar a porra do braço todo, fica 6, 7 horas dentro do estúdio de tatuagem. Mas não pode ficar depois do treinamento meia horinha treinando falta, treinando passe, treinando inversão de bola, né? Treinando fundamentos, treinando jogada aérea defensiva, jogada aérea ofensiva. Entendeu? Não pode. Esses filha da puta tem que acabar o treino e tem que meter o pé rápido, porque ele tem que fazer trancinha no cabelo, igual o Carlos Cuesta. Nada contra não, cara. Não vem falar com negócio de racismo, preconceito, o caralho. Não tô falando, não é questão dele fazer a trancinha no cabelo, não. Eu tô falando que esses caras perdem tempo com tanta besteira e com tanta papagaiada e não conseguem perder tempo para treinar. Meia dúzia de falta depois de treinamento, cara. Igual o Zico fazia, igual o Roberto Dinamite fazia, igual o Giovani fazia, falecido, o saudoso Giovani também fazia. Né? Não, cara, esses caras não ficam treinando pênalti. Né? Não tem mais isso, não existe mais isso no futebol. Sabe? Que tudo é fisiologia, tudo é controle de carga. Não, que não pode forçar. Não, que pode... que é carga muito pesada. Vai para raio que o parta, meu irmão. Os caras ganham tudo do bem e do melhor. Esse monte de colombiano que o Vasco tem lá no time, no plantel dele, pô, os caras só sabem ficar fazendo fotinha na porra do espelho do elevador, só sabem ficar fazendo selfiezinha, palhaçadinha, que é a característica desses caras mesmo. Eu conheci um colombiano aqui em Paracambi, igualzinho, cara. Eles gostam de fazer papagaiada, pavulagem. Não pode ter um dinheiro a mais que começa. Você tá entendendo?
Ah, porra, mas é engraçado, cara. Não fica depois do treinamento, sabe? Para treinar uma jogada aérea defensiva, seu Carlos Cuesta, né? Por exemplo, né? Treinar a bola aérea defensiva. Ele, um cara, alguém cruzando lá para ele tirar de cabeça. Não tem, cara. Não tem. Os caras não perdem tempo com isso. Não perdem. Que é pro crescimento dele, que é pro crescimento do futebol dele, que é pro crescimento da porra da profissão dele. E tá tudo com salário em dia. Cara, a gente, perder faz parte do negócio. Perder faz parte do esporte. Agora você jogar com morosidade, com preguiça, com falta de vontade, parece que esses caras não têm tesão nenhum de jogar. Tá ali por obrigado, cara. Tá ali por obrigação. Sabe, os caras estão ali por obrigação. Parece, eu vou ali jogar uma pelada ali. Porra, vou ali 90 minutos ali, porra, caralho, eu podia estar na praia, eu podia estar, sei lá, na balada, mas eu vou ali jogar um joguinho ali, uma peladinha ali, aí depois eu vou pra minha balada. Parece que é isso, cara. Parece que é isso, não tem comprometimento nenhum, sabe? E o salário em dia, tá tudo em dia. Tá tudo em dia. Por mais que o Vasco esteja passando por problemas, tá horríveis, tá com grandes problemas financeiros, inclusive, mas o salário está em dia. Lá no Santos está todo mundo com salário atrasado, os caras ganham de 4-1 na casa do adversário. Porra, então vai entender isso, cara. Vai entender uma merda dessa. Tem que começar a atrasar o salário de novo. Certo era o Eurico, porra. Certo era o Eurico, né? Que atrasava salário, né? Não tava nem aí, não pagava bicho. Ainda falava que ganhar do Fluminense era obrigação, por isso que não ia pagar bicho, né? É isso aí, cara. Então, se o Vasco não contratar nessa janela, urgente, se o Vasco, parece que esse de osso agora vai vir. Espero que venha para somar e que venha para jogar futebol, tá? E mais o colombiano no time, não para ficar de papagaiada, de palhaçada, você tá entendendo? Espero que venha para somar, tá? E o Vasco também parece que está em negociação com o tal do John Yeboah, o equatoriano aí que joga no... Deixa eu ver aqui. Ele joga lá na Itália, né? Qual é o time dele, cara? Deixa eu ver aqui que eu esqueci. O tal do Venezia, né? Cara, e... Porra, todo mundo fala aí que ele se destaca na seleção equatoriana. Joga pelos dois lados de campo, é bom no 1 contra 1, no X1, o caramba 4 e tal, e vem sido convocado. Só que eu tô com uma estatística dele aqui, a melhor temporada dele, tá? Deixa eu até pegar o celular aqui, cara, que eu não tô enxergando muito bem. A melhor temporada dele foi no tal do... Qual o nome, cara? Ele só disputou Liga Fraca. Ele só disputou divisão de acesso por onde ele passou. E a melhor temporada dele foi no tal do Slask Uroklawa, que eu não sei nem de onde que é esse time aqui, tá? Com 36 jogos, 13 gols e 2 assistências. Foi a melhor temporada dele. E agora no Venezia, 36 jogos, 12 gols e 10 assistências. É a melhor temporada dele agora também no Venezia. Nesse time aqui que ele jogou, no tal Slask Uroklawa, sei lá, e no Venezia agora da Itália, que está na Série B da Itália, cara. O Venezia está na Série B da Itália. Parece que o Venezia subiu para a divisão principal italiana, para a Série A italiana. Diz que ele foi destaque, marcando gols, né? Marcou 12 gols agora na última temporada, né? Mas diz que as 2 temporadas dele, na profissão dele todinha, diz que ele não tem 40 gols. Diz que esse equatoriano não tem 40 gols. Vamos ver. Diz que está avançado, diz que avançou as negociações aí com esse cara, né? Diz que tá aí na dependência para ver como é que vai ser o tipo de empréstimo, se vai ser com opção de compra, se é obrigação de compra, vamos ver o que vai acontecer. E parece que o dono daí o tal do Christian Eberé, ou Ebere, o Christian Eberé, lá do clube mexicano lá do Cruz Azul, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, gente. Amanhã eu trago melhor essas informações para vocês, ou hoje, daqui a pouco eu trago melhor essas informações para vocês. O vídeo já está quase 20 minutos já, era para ser curto esse vídeo. Mas, cara, olha, se o Vasco não contratar, se o Vasco não correr atrás, olha, de atacante,
de jogador de lado de campo. Já tá vendo aí mais volante, cara. Eu vi falar que já estão olhando outro volante aí. O Vasco já tá cheio de volante. Daqui a pouco vai virar um ônibus, cara. Daqui a pouco vai virar um ônibus. O Vasco já tem volante pra cacete. Tem que contratar atacante, tem que contratar zagueiro. Zagueiro pra jogar no lugar do Cuesta, porque o Cuesta, porra, tá numa rivalidade com o Alan Saldívia para ver quem mete mais gol contra, que Deus que me perdoe. Já tá encostando no Saldívia ele. Saldívia tem 3 gols contra, o Cuesta já é o segundo já. Tá acirrada a disputa, né, da artilharia dos gols contra. Então tem que contratar zagueiro urgentemente, zagueiro alto, tem que contratar ponta, tem que contratar atacante finalizador, atacante que faz gol, tá? Que tenha sangue, que tenha presença diária. Acho que tá todo mundo com saudade do Verratti, né, cara? Agora o Verratti era o cone. Era uma merda. O Vasco era engessado, só tinha uma jogada que era jogar a bola na área para ele cabecear. Mas, porra, mas ele fazia, cara. Aí é que tá a diferença. Ele fazia a porra dos gols, né? Então, por enquanto, para mim, quem tem que estar nesse ataque é o Spinelli. Pelo menos ali é o que chega ali nas travas da chuteira do Verratti. É o Spinelli, cara, porque o Brenner não dá, cara. Pelo amor de Deus, o Brenner não dá. É de doer, cara. É de doer os olhos. Saudações vascaínas, fiquem com Deus. Eu fui.